Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos vocês pelo engajamento. Bom, hoje os paramentos permanecem roxos e o tema é Maria anunciada a São José. Foi através de um sonho, né, Padre Almir? Vamos nos explicar. O anúncio de São José, ele foi através de um sonho. Mas vamos lá. Depois a gente vai entrar nesse detalhe. Tá. Agora dou as boas-vindas a quem nos está acompanhando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E peço que Deus ilumine o coração de todos vocês. Seria o anúncio, como tem o evangelho que fala do anúncio a Maria, evangelho da anunciação a Maria, o anjo Gabriel aparece dizendo que ela vai ser mãe. Temos também o texto que fala do anúncio a São José. Não é o anjo Gabriel, não fala o nome do anjo, também não é fisicamente, é através de um sonho, como podemos ver aqui. O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia. É uma genealogia idealizada. 14 gerações, você vê toda essa parte rítmica aí do número 14. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que termina falando sobre Maria. Para o homem antigo, é uma coisa curiosa, o homem antigo ele não tinha conhecimentos que nós temos de biologia, reprodução humana. O homem antigo considerava assim, que a criança era fruto apenas do homem, a palavra sêmen, semente. A mulher era uma chocadeira, que recebia o sêmen e gerava criança. A mulher, ela gerava criança, ela dava luz à criança, mas ela não era, não tinha, não fazia parte, não entrava dentro da concepção da carne da criança. Hoje nós sabemos, com essa história do pesquisas que temos aí de DNA e tudo mais, que hoje uma criança é 50% dos genes do pai e 50% do gene da mãe. E que, de modo que não tem o menor sentido em ter essa concepção. Mas antigamente o homem não tinha essa laboratório, não tinha esses conhecimentos. O homem, a conhecimento do homem era assim, vamos dizer assim, empírico, né? O que ele via, ele sentia, ele achava que era. Mas não é assim, isso não é correto. Mas então é bom que você saiba isso, porque você vai acompanhando mais ou menos assim a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus e vai perceber. Eu já chamei a atenção de vocês o absurdo que é esta genealogia de São Mateus ao mencionar Maria. Ué, deveria. Era para falar só dos homens. Aparece 3 mulheres aqui, né? Aparece Maria também. Não era para falar de Maria de Hipótese, porque a mulher não entraria na concepção de uma criança. Era mera chocadeira, mas ela aparece aqui. Então já mostra. Bom, o versículo 18 diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, e antes de coabitar, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Vamos entender uma coisa: o casamento na época antiga, nessa época de Jesus, era feito em 2 etapas. Existia uma espécie de noivada, mas era diferente do nosso, porque o noivado que nós temos hoje não faz parte do casamento, é apenas vamos dizer assim, um compromisso que a pessoa faz com a intenção de casar, pode desistir a hora que quiser. Não, o que acontecia aqui naquele mundo antigo era assim: a menina menstruou, se casava, mas ela era muito novinha para parir, então acontecia que ela ficava morando mais alguns anos na casa do pai, até que ela amadurecesse, que ela era franzina, fraquinha, daí ela era levada na casa do noivo. Mas desde então já era casamento. E tinha esse problema aqui, diz aqui que ela, antes de coabitar, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. O texto não tem que tomar muito cuidado, porque no paganismo, você vai ver os deuses pagãos, eles vão ter, eles vão ter consórcio carnal com as mulheres e vão conceber. Aqui não tem consórcio carnal. Essa concepção
miraculosa, não aparece nenhum tipo de coito carnal aqui com Maria, como aparece dentro do mundo pagão, seus deuses gregos, você vai ver tudo isso aí no Egito e tal, não aparece aqui. Aí diz que José, seu esposo, que era um homem de bem, um homem justo, como as Bíblias traduzem, não querendo difamá-la, por homem justo, homem de bem, entenda-se aquele que cumpre a lei judaica, que vive a vida de acordo com a lei judaica. Não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. O divórcio no mundo antigo, ele era uma coisa muito comum. Bastava que o homem fizesse um papel, escrevesse o repúdio, entregasse para o pai da mulher, pronto, estava resolvido. Era um processo, não tinha processo, não tinha que ir no juiz, nada disso. Era o que dá a entender que José queria fazê-lo. Ele não quer. Aqui a Bíblia aqui traduziu não querendo difamá-la, mas a coisa é mais séria. Não querendo denunciá-la. Por quê? Porque, no caso, se ele tivesse denunciado Maria, ela morreria. Ela morreria sim, porque ela seria apedrejada, né? Apedrejada porque considerada, porque uma coisa inadmissível naquele mundo antigo, vamos dizer assim, que a pessoa cometesse um adultério, aqui no caso, né? No caso do adultério. Então, ela poderia... Esse apedrejamento não se trata de como a gente vê alguns filmes de Hollywood aí, a mulher pecadora todo mundo jogando pedra na mulher. Não, na verdade, era uma única pedra, muito pesada, que a mulher era colocada num buraco e jogava na cabeça da mulher essa pedra bastante pesada, para que a morte fosse rápida. Não é assim, jogando pedrinha, não, que aparece nos filmes. Enquanto assim ele pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse... imagine só. João, a religião judaica era uma religião de a divindade totalmente abstrata e distante. E a relação que ela faz com os homens é mediada através de seus mensageiros. Anjo é um mensageiro. Aqui no caso, num sonho. É claro que também está por trás... que ele está relembrando no Gênesis que aparece o grande patriarca José, que era intérprete de sonhos, e graças a ele ter interpretado os sonhos do faraó, aconteceu o quê? Ele salvou da morte por fome todos os patriarcas de Israel, a família de Jacó inteira. Aqui também, quando fala que José interpretou o sonho de maneira adequada, ele recebe o sonho. O sonho diz assim: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E, portanto, é a menção aqui de Davi, porque a profecia dizia que Jesus Cristo seria filho de Davi. Claro que Jesus não é filho de José, é pai imputivo, pai legal, mas até hoje é assim, se adotar uma criança, juridicamente ela é seu filho. Então a descendência davídica. Agora dizem que Maria tem descendência davídica e sacerdotal. Mas no caso aqui não seria suficiente. Porque filho de Davi, então José entrou em cena para fazer essa ligação com o rei Davi de Jesus. Aí vai falar que o que foi concebido nela foi por obra do Espírito Santo. E fala também que ela dará um filho a quem porá os nomes de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. No hebraico que tem um trocadilho com a palavra Jesus, que a palavra Jesus é Deus salva. A missão de Jesus já vem embutida no nome. E o nome da criança já é uma determinação celeste. O anjo já fala que a criança se chamará Jesus. Depois, o versículo 22 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que significa Deus conosco. Só que lá, se você abrir aquele texto, você vai ver que
que, no caso, o profeta Isaías, ele não está falando propriamente do nascimento de Jesus, ele está falando do nascimento. Ele está dizendo que a princesa vai se engravidar. Estava um problema. A princesa não tinha filhos. Então, seria uma grande desgraça, porque ia acabar a família real, né? Isso é um problema social, todo político, e a coisa, ela não engravidava nem com os remédios, nunca coisa arada lá, que tudo que fazia, ela não dava certo. E o profeta Isaías falou que isso que a virgem conceber. Então a princesa vai se conceber, o rei vai ter descendência e vai salvar a família real. É a profecia, é aquilo que nós chamamos uma profecia, tem sempre duplo sentido. O sentido imediato e o sentido remoto. Então a profecia falava justamente lá do filho do rei que ia nascer. Mas já essa profecia já apontava, no caso, para o grande nascimento do Messias Salvador. Aí diz que, despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Você começa, então, a segunda etapa do casamento. Aí vai aparecer São José como grande provedor, aquele que a missão dele vai ser prover a Sagrada Família, protegê-la. Lembremos que quando Jesus se encarnou, essa encarnação não foi um teatro, foi uma coisa concreta. Então Jesus Cristo nasceu precisando de comer, de vestir, e quem ia fazer isso daí era São José. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz. Isso é importante, porque o verbo conhecer no grego está ligado, além do sentido que nós temos de ficar sabendo alguma coisa, consórcio carnal. Quando diz assim, e sem que ela tivesse conhecido, ela deu à luz ao filho, à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus, fala justamente que não teve consórcio carnal, que Jesus Cristo foi realmente obra do Espírito Santo e não filho carnal de São José. E assim termina, então, o Evangelho. Bom, aí temos um ícone muito bonito que mostra o sonho de São José. Ele está dormindo e em cima tem o anjo falando sobre ele, que para ele, né, para ele receber Maria e tudo mais. E lá no fundo você vai ver a igreja, que ele é o padroeiro da igreja também, além de Nossa Senhora, o grande provedor. E também tem a árvore que lembra a árvore de Jessé, que está lá no profeta Isaías, que do tronco nasceu o broto e tal, né? Muita ligação. É um ícone bastante bonito. Vamos ver. Isso é um mosaico. Acho que está da Basílica de São Marcos, em Veneza. Mas no caso, esse daí está escrito lá, é o Evangelho do domingo que vem, porque está escrito lá, agora que eu estou vendo que tem aquele que é filactério, aquela fitinha que o anjo filactério, aquela fitinha que o anjo carrega, que nem gibi, né? Lá vai estar escrito o que está acontecendo, e lá está escrito em latim: vá para o Egito, foge para o Egito. Então seria o segundo sonho de José, porque o primeiro sonho de José foi para receber Maria como esposa, e o segundo sonho é para ele ir embora para o Egito. É o Evangelho do domingo que vem. Temos alguma coisa mais? Isso daí, vocês notem que está cheio de dobras e linhas. No caso, se trata de, vamos dizer assim, uma miniatura, um pergaminho. Não é um ícone, é um pergaminho. É uma coisa mais simplificada. Mas aí, no caso, o anjo aparecendo como se fosse o anjo Gabriel também. E ele está dormindo. Dormindo, mas vigilante. Dorme por fora, mas por dentro está vigilante. É só isso, pô. Então agradecemos aí a atenção de vocês que nos acompanharam. Pedimos que São José rogue por todas as nossas famílias e que traga proteção para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.